ver Jesus e de fato identifica por ato divino que é Jesus que estava ali. Ele logo faz um apontamento olhando para a história. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que há de tirar o pecado do mundo, ou que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava seguro a respeito de quem era aquele que estava ali. É por isso que ele tenta relutar para que Jesus não fosse batizado por ele. Ele se sente menor, pequeno, inferior, inadequado, mas era necessário haver o batismo para que exatamente as escrituras se cumprissem. Então quando Jesus está ali, quando Jesus estava ali, João Batista, ele de forma bem esclarecedora relata-nos que ele era o Cordeiro. Aquela palavra Cordeiro não surge do nada, tem toda uma história. João Batista estava olhando para trás e vendo que de fato estava no Pentateuco, Êxodo capítulo 12, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro determinado para morrer, o Cordeiro sem defeito, a fim do sacrifício ser perfeito. Então João Batista estava declarando: o sacrifício está prestes a se realizar, porque o Cordeiro já apareceu, o Cordeiro já está entre nós. A Bíblia diz que então quando João, depois de ter dado este relato histórico, ele cumpre o que de fato estava escrito. Ele emerge Jesus nas águas, e diz o texto que quando Jesus levantou, os céus se rasgaram. A Bíblia diz que os céus abriram, o Espírito desceu, e quando o Espírito desceu, há uma comprovação nesta descida do Espírito. É uma comprovação dizendo que este era aquele de quem os sacerdotes haviam relatado de forma figurada. Este era de quem os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado. Oh, glória, aleluia. Os profetas do Antigo Testamento haviam falado a respeito do aparecimento do Messias, e o aparecimento do Messias seria exatamente aquilo que os homens estavam aguardando desde muito tempo. A Bíblia diz que Isaías, no capítulo 53, eu acho uma das narrações proféticas mais lindas do Antigo Testamento a respeito da vida de Cristo. Parece que o profeta Isaías está sentado em uma cadeira, olhando para o espetáculo da cruz e narrando o sofrimento do ungido de Deus. Ele fala com tanta precisão, mas mesmo tendo falado com tanta precisão, Pedro diz-nos que dentro do coração dos profetas existia uma indagação: para que tempo, para que época, quando será? Não foi no tempo dos profetas, mas chegando à plenitude dos tempos, então o Messias apareceu, o Messias entrou no cenário, e ele entra no cenário não como aquele que já vem com cajado para mandar. Ele aparece no cenário olhando para alguém que é menor do que ele, dizendo: deixe-me ser batizado por ti. Ele já aparece no cenário como servo. Ora, se o Cristo, aquele de quem profetas, lei e sacerdotes apontaram, apareceu como servo, eu não posso me comportar de maneira diferente. Se eu sou representante do Cristo vivo, eu preciso cumprir o papel de servo que me foi dado. Ninguém é chamado por Cristo a fim de exercer uma autoridade sobre todos, sem se exatamente rebaixar a alguém. Cristo está nos dizendo: o maior serviço de alguém é servir, e servir é algo de Deus para as nossas vidas. Querido irmão, nesta manhã há uma reunião aqui, e nesta reunião aqui é uma reunião de servos, há um encontro de servos, e eu quero dizer que o Senhor da casa está presente. Aleluia, aleluia, aleluia. João Batista, depois de ter dado estas informações, depois do Espírito descer,
E aí a Bíblia diz que a terceira coisa aparece: o pai traz uma verdade que comprova de forma cabal a respeito do seu filho. Ele diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A palavra este é, ela tira todo tipo de dúvida. Este é o meu filho amado. Lucas diz: em quem tenho me comprazido, em quem tenho prazer. Deus dá uma declaração a respeito do seu filho. Aí o texto, Mateus, no capítulo de número 4, pós manifestação gloriosa, tanto da parte de Deus como surgimento do Messias aqui de forma pública, aquele que está pronto para fazer cumprir seu ministério. A Bíblia diz que no capítulo 4 a expressão de Mateus é: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Olhemos para esta expressão. Mateus está dando aqui um movimento no tempo. Ele está falando que é de forma imediata. Terminando o espetáculo do Jordão, Jesus é levado para o deserto. Marcos é o evangelho mais preciso nessa situação, porque ele utiliza a expressão logo. Logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Então entendemos a partir destes pressupostos que